Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Nosso assunto hoje, as contas públicas. A pandemia exigiu dos tribunais de contas do país um esforço para fiscalizar os gastos na área da saúde. As despesas do governo federal, de estados e de municípios estão sempre na mira de análises e apurações. Em São Paulo, o TCE também está ajudando as prefeituras na fiscalização da Lei Maria da Penha. As contas públicas também são um desafio em ano eleitoral. O nosso convidado nesta edição do Diálogo Jovem Pan é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Dimas Samalho, que participa da nossa programação. Dr. Dimas, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco, aqui na Jovem Pan. A gente já se falou muitas vezes na nossa programação e agora o senhor está aqui na TV Jovem Pan News. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado, Tiago. É um prazer participar com vocês. Parabéns pelo programa. Nós que agradecemos. Doutor Dimas, o Tribunal de Contas do Estado é um tribunal importante para fiscalizar as contas do próprio Estado de São Paulo e também fazer uma ponte com as prefeituras. Eu pergunto, o senhor volta ao comando do Tribunal de Contas, o senhor já esteve nesse cargo outras vezes, e eu pergunto para o senhor, o que é possível fazer para esse órgão ser cada vez mais técnico e menos político? Olha, Tiago, primeiro que o Tribunal de Contas é um órgão composto majoritariamente por pessoas concursadas. Segundo, todas as ações do tribunal passam pelo crivo dos agentes de fiscalização do interior de São Paulo, passam pelos órgãos de comunicação, de investigação, órgãos técnicos de instrução e depois chega aos conselheiros, que são eleitos pela Assembleia Legislativa, todos eles dentro de uma proporcionalidade. Indicação do governo, aprovada pela Assembleia ou pela própria Assembleia, e também 2 cargos, um de auditor, que foi indicado como conselheira, e outro que provavelmente daqui a um tempo será indicado pelo Ministério Público de Contas, aprovado também pelo governo e pela Assembleia. A questão do critério político, quem faz a análise política são os órgãos legislativos, as câmaras municipais, em relação às contas dos prefeitos, e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em relação às contas do governador. É claro que o conselheiro, ele julga vendo várias análises, e para isso você tem um aspecto técnico, um aspecto teórico, e também pesando as provas, porque além do componente dos números, você tem que ver como é que foi a situação naquele momento, como é que foram as câmaras, em que perspectiva aqueles números aconteceram nos municípios, e a partir daí você faz o julgamento. Você tem que pesar todas as contradições, porque se fosse o contrário, nós teríamos apenas computadores para fazer essa análise. Então, nesse momento, o tribunal se aproxima muito de fazer um critério jurídico, técnico, com muita profundidade. E a avaliação política, quem faz são os órgãos políticos, como diz a Constituição Federal, as câmaras e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Presidente Dimas Samalho, nesse ano eleitoral, o que é mais desafiador para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? A questão da propaganda, tomar muito cuidado da propaganda que é proibida, a não ser no caso de emergência e de alta relevância social, e, sobretudo, não mudar a forma de fazer a gestão, porque são eleições. Nós estamos explicando que ano eleitoral, a prefeitura, o governo de São Paulo, os secretários, não devem exorbitar nas suas competências. Nós, no tribunal, estamos orientando que façam aquilo que diz a legislação eleitoral, que será corrigido pela Justiça Eleitoral. E nós, a qualquer desvio das contas, de contratação, de publicidade, de ações que visem um conteúdo eleitoral político-partidário, nós tomaremos providências e enviaremos ao Ministério do Estado de São Paulo, que tomará as providências. As eleições ocorrerão, todos os eleitos merecerão respeito, mas todos devem estar em igualdade de condições, quem está no poder e quem está na oposição. Nós vigiaremos para que os gastos públicos não levem em consideração a questão eleitoral. É um ano eleitoral, evidentemente, mas as necessidades da população são as mesmas, na saúde, na educação, na infraestrutura, mas é evidente que o gestor tem que tomar cuidado esse ano.
Claro. Presidente, qual é a missão do senhor frente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo a partir de agora? O senhor volta ao comando desse órgão aqui de São Paulo. De que forma o senhor pretende fazer com que o Tribunal de Contas seja mais conhecido da população, que o trabalho do tribunal seja mais conhecido pelas pessoas e também isso pode ajudar as pessoas a fiscalizar mais as administrações? De que forma que deve se dar isso nesses próximos anos? Sem dúvida, Tiago. Mesmo que nós tenhamos um fiscal em cada esquina no estado de São Paulo, seria impossível você fiscalizar as contas públicas de todo mundo. Por isso mesmo é que nós estamos nos expondo nos meios de comunicação. Nós estamos criando no tribunal uma coordenadoria de comunicação mais efetiva. Fizemos um contato com a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estamos fazendo um programa ao vivo lá também, explicando qual é a função do Tribunal de Contas, como é que a população pode trabalhar conosco. Também fizemos agora um contrato de cooperação com a TV Cultura, para podermos fazer um programa didático lá, como a população pode se inteirar dos números e como pode ajudar na fiscalização. Nós temos hoje canais aqui no tribunal. Qualquer pessoa do Estado de São Paulo pode acessar nossos canais, verificar online os gastos das câmaras municipais, do terceiro setor, os gastos das prefeituras e, sobretudo, há uma coisa importante, nós estamos disponibilizando aplicativos e o principal deles, a meu ver, é o Fiscalize com o Tribunal de Contas, com o TCE, que a pessoa baixa no seu aparelho, pode filmar uma obra que não termina, uma merenda que não é boa, um transporte de alunos que não funciona, um pneu que não está de acordo para o transporte de alunos e mandar imediatamente para nós. Isso entra no nosso sistema de inteligência e nós fiscalizamos imediatamente. Nós temos hoje uma capilaridade muito grande, são 21 regionais. Nós, semana passada, fomos em 271 municípios e com um agente à disposição do controle do gasto público. Isso só será possível se nós tivermos uma participação efetiva da população. Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas. O presidente, no ano passado a gente acompanhou toda a discussão sobre os gastos da pandemia com a CPI da Covid. Uma pressão que foi feita é de que a CPI não fiscalizou estados, municípios, enfim. Os gastos da pandemia estão sendo fiscalizados de que maneira pelo Tribunal de Contas de São Paulo? No estado de São Paulo, Tiago, o governo do estado e as prefeituras gastaram quase 20 bilhões na pandemia. 20 bilhões. Nós, aqui no tribunal, estabelecemos um canal, um canal direto, em que as pessoas podem entrar e verificar o que foi gasto só no combate à Covid. De tudo que nós vimos, mesmo tendo esse alargamento da lei fiscal para que os municípios pudessem gastar de forma diferente no combate à Covid, o Estado, se nós identificássemos qualquer gasto incorreto, nós com certeza providência aqui. O fato é que você alargar a lei fiscal para que o município, o Estado pudesse gastar o remédio, o medicamento, o respirador, com itens de higiene, não quer dizer que você pode contratar de qualquer maneira. Você tem que fazer uma pesquisa de preços, você tem que fazer um pregão, ou seja, você alargava a possibilidade no estado de calamidade pública, como foi o caso pelo governo federal e estadual e municipal, mas você tinha regras claras, objetivas, site, tudo que gasta, tudo que gastou, e nós estamos acompanhando item por item. Presidente, ainda falando sobre a fiscalização das contas, né? Qual que é o procedimento que o TCE faz? Se há alguma irregularidade, como é que são feitas essas investigações? O senhor fala muito do Ministério Público, né, que ajuda nessas investigações. Qual que é o procedimento? Qual que é o passo a passo de uma constatação de irregularidade na compra de algum produto ou num pregão? Como que é esse dia a dia do Tribunal de Contas do Estado para que o ouvinte e o espectador conheçam melhor? Pois não. Nós temos agentes que estão permanentemente fazendo a fiscalização de qualquer gasto público no estado de São Paulo. Qualquer município, Tribunal de Contas. Se for considerado irregular aquela conta, nós pedimos que devolva aquele dinheiro ao erário. E se
tivermos qualquer indade, nós mandaremos ao Ministério Público do Estado de São Paulo e temos uma aproximação de trabalho muito grande às controladorias, às procuradorias, Ministério Público, Receita Estadual e Federal, Ministério Público Federal também temos um contato, porque nós entendemos que se você verifica uma conta que ela não tem bons números e há indício de irregularidade, você deve, além de exigir que esse dinheiro seja devolvido ao poder público, quem cometeu aquele erro, aquele eventual crime com dolo ou eventual ato de improbidade, deve responder na forma da lei. E, portanto, isso é possível só se você tiver articulação com os órgãos de controle externo. Porque o Tribunal de Contas pode muito, mas não pode tudo. O Ministério Público também. Então, nós aproximamos esses órgãos para poder, cada um no seu setor, tomar atitude de controle de gasto público mais eficiente. Dimas, aqui em São Paulo nós já tivemos alguns casos de contas reprovadas de alguns gestores, principalmente no âmbito do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Essas contas reprovadas representam o quê? O político, o gestor pode sofrer algum tipo de prejuízo ou é só uma recomendação, é só uma indicação de que as contas eventualmente foram reprovadas? No âmbito do Tribunal de Contas, né, do Estado que nós atuamos, se o prefeito, se a gestão não aplicou o índice constitucional de educação, de saúde, se exorbitou na contratação de pessoal além do índice necessário, se praticou ato de gestão comprometendo, se não pagou precatório, enfim, são coisas que indicam a reprovação das contas daquele município. Uma vez reprovadas as contas, essas contas são mandadas à Câmara Municipal, no caso dos municípios, e à Assembleia, no caso das contas do governador, e o juízo político dessas contas, quem faz, segundo a Constituição Federal, é o poder político local, no caso das prefeituras, e no poder político estadual, no caso da Assembleia. Uma vez mantida essa reprovação pela Câmara Municipal, esse gestor, esse prefeito, poderá ficar inelegível por até 8 anos. Isso é a critério do TRE São Paulo. Mesmo se a Câmara Municipal discordar da nossa reprovação aqui e aprovar as contas, o prefeito terá, sem dúvida alguma, que responder no Ministério Público, responder ao TRE e, sobretudo, responder à sua população, que, em última instância, é quem fará o grande juízo político. Porque, uma vez as contas reprovadas, como disse a você, nós estamos publicizando cada vez mais os atos do tribunal. A população tem que prestar atenção. Se aquele gestor teve as contas reprovadas e qualquer cidadão pode acompanhar pelos nossos canais, ele tem que tomar cuidado ao votar novamente nas próximas eleições, em qualquer que seja a eleição, levando em consideração, ora, se teve as contas reprovadas, tem problemas. Então, tem que tomar cuidado na hora de votar. Então, essa lista de contas reprovadas, nós mandamos ao TRE, que no âmbito da Justiça Eleitoral, tomará as providências. No caso de contratos, mesma coisa. Qualquer entidade que faça um contrato irregular, que não entenda que é irregular, o gestor desse contrato será penalizado também, de ser processado criminalmente por atitudes que tenha tomado. Sem dúvida. Presidente, o senhor falou de uma palavra, suscitou uma palavra que acho que quem está nos ouvindo e assistindo, certamente essas pessoas estão atentas a isso. O senhor falou sobre os precatórios. Ano passado a gente teve aquela grande discussão da PEC dos precatórios no nível federal, claro, né? Mas eu pergunto, o senhor, pela longa experiência que o senhor tem no poder público, o senhor já foi inclusive deputado, de que forma é possível equacionar o problema dos precatórios? Claro, se o senhor quiser falar do ponto de vista nacional, fique à vontade, mas claro, do ponto de vista do Estado de São Paulo, qual é a situação de pagamentos de precatórios aqui no Estado de São Paulo? Bem, precatórios, para todos entenderem, evidentemente, é um termo técnico, são dívidas do Estado para com o cidadão já transitadas em julgado, ou seja, é uma dívida reconhecida em última instância e que o Estado deve pagar para quem tem que receber. Geralmente são dívidas que vieram trabalhistas, dívidas que vieram de ações que ingressaram no juízo
do tempo que trabalharam no poder público. Meu ponto de vista é que precatório é para ser pago. O Estado de São Paulo estabeleceu uma meta legal, juntamente com o Tribunal de Justiça, que faz o controle, e os municípios têm que pagar uma quantia todo ano para que vá dando a cabo aquela dívida reconhecida. O tribunal acompanha esse pagamento. Estabelecido o quanto desse precatório deve ser pago. Se o município que se comprometeu a pagar essa dívida, geralmente para pessoas idosas, já estão muito tempo esperando, se não pagar essa dívida, é motivo que poderá levar à reprovação das contas desse município. No âmbito federal, se me permite, sempre há um projeto chamado vamos dar calote em precatório, como se isso pudesse resolver a situação do Brasil. Acho que resolver a situação do Brasil seria pagar o que deve para quem venceu na justiça a sua demanda. Isso chama-se respeito ao direito adquirido, respeito à coisa julgada. Nós, em São Paulo, exigimos que os municípios paguem aquilo que foi acordado com o Tribunal de Justiça e com seus credores. Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nessa edição do Diálogo Jovem Pan, doutor Dimas Ramalho. Doutor, uma questão que me surpreende, eu queria que o senhor explicasse e falasse para quem está nos acompanhando. Eu, efetivamente, não sabia que esse pode ser também um papel do Tribunal de Contas do Estado. O senhor, pessoalmente, está ajudando os municípios a implantar, ou pelo menos aplicar, a Lei Maria da Penha. O que isso tem a ver com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e por que esse empenho pessoal do senhor em relação a isso? Sim, nós temos hoje, Thiago, novas bandeiras, né? Em que você tem que, o Tribunal de Contas nesse momento tem que ser, além de um fiscal do dinheiro público, você tem que tem a ver com a educação, com a saúde, com o meio ambiente. Nós exigimos que trate. É uma política pública efetiva, que os municípios devem cuidar para que esse tipo de ação seja publicizado, e nós vemos, através de estatísticas, o número de pessoas que sofrem agressões todos os dias. E o Tribunal de Contas, como indutor de política pública, respeito à Lei Maria da Penha, o município pode evitar que quem seja acusado de uma agressão de promoção social, participar de elaboração de políticas públicas que ultrapasse o limite do orçamento. Na realidade, o Tribunal de Contas orienta os municípios a fazerem uma política global, em que signifique aplicar bem o dinheiro público e também utilizar políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Por isso é que não basta aplicar o índice constitucional. Às vezes você aplica muito na educação e os resultados são pífios, péssimos. Notas ruins do IDEB, você aplica muito na saúde e tem fila, falta medicamento. Então, nós estamos indo além da questão formal e entrando na questão material, exigindo que o dinheiro público que o município recebe, e o Estado também, seja revertido com políticas públicas efetivas. Porque nós temos... Sobre a área da saúde, uma área importantíssima, não só saúde e educação, mas são duas áreas em que há a necessidade de prefeitura. A senhora acha que a pandemia deixa qual legado nessa área da saúde, nessa área dos investimentos na saúde? Serão investimentos mais efetivos, mais constantes? Olha, nós esperamos que a pandemia deixe legado, primeiro, de prevenção, segundo, que os hospitais que foram construídos, equipamentos comprados, continuem sendo utilizados em benefício da população. É claro, se a pandemia do Covid está apresentando melhoras, não é que terminou, mas com certeza apresenta melhoras. Nós queremos que esses equipamentos que os governos compraram para a pandemia possam agora ser colocados à disposição da população para aumentar cirurgias eletivas que foram adiadas, aumentar o número de consultas que foram canceladas e, sobretudo, diminuir as filas que, infelizmente, ocorrem ainda no estado de São Paulo e no Brasil, de exames importantes e, sobretudo, diagnósticos precoces que possam abrir a vida das pessoas. Então, se eu dissesse para você, nós vamos acompanhar agora qual é a utilização dos equipamentos
permanentes que foram adquiridos. Não haverá desperdício disso, com certeza não haverá. Nós vamos em cima, porque o governo estadual, o governo federal, disponibilizaram recursos para os municípios que devem gastar no Covid, evidentemente, e agora colocando à disposição da população com novos parâmetros, novas políticas públicas na área da saúde, mas tornando efetivas essas políticas públicas. Doutor Dimas, falando sobre a composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eu sei que nos próximos anos o tribunal vai passar por uma grande modificação, 6, 7 conselheiros devem sair porque há um limite de idade e aí haverá uma renovação. Do ponto de vista dessa renovação, o que o senhor pode fazer em relação a esses novos nomes que vão chegar? Porque eu queria que o senhor explicasse também, a indicação cabe a quem? Bem, o tribunal é composto por 7 conselheiros. No estado, que nem São Paulo, é um universo pequeno de conselheiros. E para vir para o tribunal, todo nome indicado deve vir referendado, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e depois nomeado pelo governador. Para você chegar, você é sabatinado na Assembleia, permanece à disposição. Eu me lembro quando eu vim para cá, eu era parlamentar, e eu submetia a uma sabatina na Assembleia por mais de 8 horas. Respondi tudo. Toda a minha vida foi discutida, o que eu pensava do tribunal, o que eu pensava da lei, da legislação. E eu disse que gostaria de vir para o tribunal para que a gente possa aproximar da população, para que o tribunal seja uma ferramenta a mais para ajudar o bom gasto do dinheiro público. E o tribunal, como toda instituição, tem problemas, tem virtudes, tem defeitos, tem aprimoramentos. Nós teremos nos próximos anos, 5 anos, 10 anos, renovações do tribunal. Essas renovações virão de forma gradativa, mas virão sempre acompanhados pela Assembleia que será eleita esse ano, né? Pelo governador que será eleito esse ano e, sobretudo, pela população que vai opinar, que vai discutir, a imprensa livre, democrática. Então, chegar ao Tribunal de Contas, eu espero que os que chegarem aqui no futuro tragam esse tipo de atuação. Uma atuação técnica, evidentemente, conhecimento das questões técnicas dos processos, também uma visão social. Você analisar as contas de prefeitos e governador na pandemia é de uma forma. Você analisar contas em períodos normais é de outra forma. E exigir, sobretudo, que toda administração seja transparente. Essa é a grande questão que o tribunal deve exigir. Transparência nas contas públicas. Não tem um setor que deve ficar fora de colocar na página da internet quanto gastou, quem que fez o contrato, quem está empregado, quanto ganha aquele funcionário. Isso foi um grande avanço da lei da transformação e que nós aqui no tribunal prezamos todos os instantes. Então, quem vier para cá, que venha com essa perspectiva de realmente somar, aprofundar o zelo do dinheiro público e a transparência das coisas públicas. Presidente, uma outra questão, eu, como jornalista não posso deixar de perguntar para o senhor, obviamente fique à vontade se quiser responder ou não, a gente viu que nos últimos anos o Tribunal de Contas do Estado muitas vezes entrou nas manchetes por causa das denúncias envolvendo o conselheiro Robson Marinho. E ele ficou anos afastado e agora voltou para o Tribunal de Contas. O senhor se sente incomodado em relação a isso? O que é possível falar e explicar para as pessoas? Porque, claro que são decisões que fogem da alçada do próprio tribunal, que ele conseguiu na justiça a recondução ao cargo, não é? Olha, Tiago, o conselheiro Robson Marinho, ele submeteu uma investigação por parte do Ministério Público, teve sua presença no tribunal afastada, a presença dele foi afastada aqui por decisão do Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, o próprio STJ definiu que ele poderia voltar. Ora, se nós, aqui no tribunal, exigimos que todos cumpram a lei, nós atendemos a decisão da Justiça e acatamos que ele volte por determinação da Justiça. Ele, em momento algum, se negou a responder na Justiça, até porque nenhum cidadão pode fazer isso. O tribunal disponibilizou toda a informação necessária que foi solicitada a respeito do conselheiro. Visto isso, o Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça, concordaram que ele voltasse. Nesse momento, por vários motivos legais,
A nós cabe acatar, e a presença dele aqui nesse momento tem sido uma presença nos termos da lei e nos termos do nosso regimento. Presidente, só para a gente fechar aqui a nossa conversa, nessas andanças nas últimas semanas pelo interior aqui, o que mais o senhor vem ouvindo de ponderações, de considerações das prefeituras? Qual é o ponto mais aflitivo dos prefeitos em relação às contas públicas para a gente encerrar? Nós estamos andando todo o estado de São Paulo num projeto que são ciclos de debate com os gestores públicos municipais e estaduais. Nós começamos em Ribeirão Preto, onde estiveram lá mais de 1.400 pessoas, gestores. Fomos a Araraquara, também 1.000 pessoas, ou seja, uma ânsia de aprender e discutir temas novos. Por exemplo, nós temos uma nova lei de licitações, que é complexa. Quem que deve aplicar essa lei imediatamente? Como aplicar essa lei, a velha ou a nova? Quais as diferenças dessa lei de licitações? Como não errar? Segundo, nós temos uma lei de proteção de dados também, que é muito importante. Os municípios têm que se adaptar para essa lei de proteção de dados, assim como o Estado. E nós estamos como se fosse uma escola, explicando para cada um, levando publicação, levando informação, recebendo dúvidas para que os prefeitos não errem. Também aplicação de dinheiro no terceiro setor. É muito dinheiro aplicado no terceiro setor. São bilhões investidos no estado de São Paulo, em hospitais, equipamentos culturais, em recurso público, para que o terceiro setor, as OS, possa administrar. Como fazer isso? Como fazer transparência? Como ser efetivo esse gasto público? Essa é a nossa tarefa. Nós estamos indo mostrar aos gestores como não errar. E a resposta tem sido muito positiva. Nós continuaremos esse ciclo em todo o estado de São Paulo. Evidentemente, eu tenho ido também. E, em cada ciclo, orientar que esse ano é eleitoral, você tem que continuar a sua vida, gastando normalmente. Não queira inventar coisas novas no ano eleitoral, porque nós não permitiremos. O eleitor poderá dizer de sua vontade em quem quiser, a partir do que quiser, da forma da lei, mas o gestor tem que cumprir os requisitos e evitar gastos desnecessários. E também eu tenho dito o seguinte, nesse momento, pós-pandemia, desemprego, dificuldade, em governo estadual, federal, municipal, priorizar gastos públicos, né? Entre uma festa e a saúde, saúde. Entre um evento festivo e educação, educação. A prefeitura, o poder público municipal, estadual, ele deve priorizar gasto público. E, nesse sentido, nós achamos que priorizar gasto público nesse momento é investir em crescimento de empregos, é investir na questão da saúde, da educação e induzir que as pessoas possam se qualificar para voltar no mercado. Presidente, muito obrigado pela atenção, pela gentileza com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Boa sorte, sucesso, um abraço. Muito obrigado, agradeço sempre presente. Muito obrigado. Conversamos nessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan com o presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. Para você que nos acompanhou, obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação e até a próxima.